De novo, ele quer a construção sintática que relativiza. Como a gente vai explicar isso? Volta lá. Você vai avisar que a conjunção alternativa somada ao advérbio também, as duas estruturas fizeram com que ambas as posturas, tanto a do governador quanto a da carta, pudessem ser legitimadas ao mesmo tempo. Beleza? Segredo para essa prova é tentar ser o mais técnico possível nas análises e o menos metafísico possível dentro dessas mesmas perspectivas. Não interpreta pelo achismo, não interpreta pelo que pareceu dizer, interpreta pelo que as palavras possibilitaram que você compreendesse, que você entendesse. Pensando em linguagem não verbal, no caso dos semblantes, fisionomias das tirinhas, fica a mesma dica. Tenta comprovar as coisas através desses traços. Traços verbais, traços não verbais. Tudo bem? Posso continuar? Vamos lá. A3 foi. A4 foi. Vamos para A5. E A5 começa, na verdade, num texto chamado Fragilidade. Este verso, apenas um arabesco em torno do elemento essencial, inatingível. Fogem nuvens de verão, passam aves, navios, ondas, e teu rosto é quase um espelho onde brinca um incerto movimento. Ai, já brincou. E tudo se fez imóvel, quantidades de sono se depositam sobre a terra esfacelada. Não mais o desejo de explicar, e múltiplas palavras em feixe subindo, e o espírito que escolhe, o olho que visita, a música feita de depurações e depurações, a delicada modelagem de um cristal de 1000 suspiros, límpidos e frígidos, não mais que um arabesco, apenas um arabesco abraça as coisas sem reduzi-las. Na seleção dos signos verbais, o sujeito poético cria metáforas, estabelecendo analogias entre elementos distintos. Na linguagem de Drummond, isso é aquilo. Identifique e transcreva uma das analogias referidas, explicando-a com base no contexto do poema. Fui mais ou menos direto para a questão, para depois a gente voltar com calma e dar uma análise nas partes, mas repara no seguinte, sendo Drummond, esse texto que você tem no slide aí, ele tem formato originalmente poético. Entretanto, como houve a intenção de ritmo de prosa, dentro da perspectiva da poesia, a gente colocou nessa sequenciação aí, para facilitar, inclusive, a tua leitura em termos de instrumentalização da língua. Toma cuidado, porque, de repente, você não pensar no verso, mas pensar nessa postura de prosa, pode favorecer a tua leitura, como continuidade de um verso para o outro. Tá? De repente, numa questão em que há mistura de gêneros aí, você pode contar com essa ferramenta, com esse recurso, para com isso entender melhor a ideia que ele quer passar. Deixa eu voltar para o enunciado para dar uma olhada. Olha o que ele quer. Na seleção de signos verbais, ou seja, estruturas linguísticas que garantem alguma significação, o sujeito poético cria metáforas. Lembrando a definição de metáfora, metáfora é uma comparação implícita e subjetiva. Ela é implícita porque ela não conta com conector. E ela é subjetiva porque ela depende de quê? Da perspectiva daquele que faz a comparação. Então, na verdade, a metáfora acaba sendo um recurso poético na medida em que expressa a leitura de mundo do poeta e, consequentemente, do eu lírico que ele cria, por exemplo. Beleza? Voltando. Ele cria metáforas estabelecendo analogias, até porque toda metáfora acaba sendo, no fundo, o estabelecimento de um nivelamento, de uma analogia, de uma comparação entre elementos distintos. Na linguagem de Drummond, isso é aquilo. Preste atenção a um detalhe que pode fazer diferença na tua prova. Esse isso é aquilo é a estrutura metafórica mais comum com a qual a gente lida com o passar do tempo. Entretanto, vale ressaltar, essa metáfora pode estar expressa no texto sem que os dois elementos estejam explícitos. Pode ser que um deles esteja explícito e o outro esteja subentendido pelo contexto. Tá? Então fica atento, porque essa estrutura de X, verbo de ligação, Y, as incógnitas aí iguais aos elementos nivelados, essa estrutura pode não aparecer. E aí, se não aparecer, de repente não cogita a hipótese de ser uma metáfora e você está com uma na tua frente. Cuidado para não cair nessa armadilha. Beleza? Identifique e transcreva uma das analogias referidas, explicando-a com base no contexto do poema. Deixa eu voltar para ele. Como eu disse,
originalmente o texto em versos. Este verso, apenas um arabesco. Arabesco aí, eu estou falando de uma figura geométrica. Em torno do elemento essencial, inatingível. Fogem nuvens de verão, passam aves, navios, ondas. E aí, uma metáfora que eu acho que é razoavelmente tranquila de encontrar é essa aqui, ó. Teu rosto é quase um espelho. Então, a primeira analogia aí, que ficaria mais fácil para o candidato encontrar, seria entre rosto e espelho. Onde brinca o incerto movimento. Ai, já brincou. E tudo se fez imóvel. Quantidades e quantidades de sono se depositam sobre a terra esfacelada. Primeira analogia, primeira comparação, a gente já encontrou. Existe uma que precede essa, mas deixa eu seguir um pouquinho, ver se a gente acha outra. Não mais o desejo de explicar e múltiplas palavras em feixe subindo, e o espírito que escolhe, o olho que visita, a música feita de depurações e depurações, a delicada modelagem de um cristal, de 1000 suspiros límpidos e frígidos, não mais que um arabesco, apenas um arabesco abraça as coisas sem reduzi-las. A delicada modelagem de um cristal vai aparecer depois, mas na verdade está sendo feita uma analogia entre essa delicada modelagem de um cristal e alguma coisa que já tinha sido dita lá atrás. Deixa eu voltar. Quando você, lá no início, viu a respeito do verso, na verdade era esse verso análogo a arabesco, e aí foi aquela metáfora da qual eu tinha falado, que era anterior à que a gente encontrou, que era mais fácil. E aí, ainda na sequência, essa analogia que poderia ser feita entre o verso e a delicada modelagem de um cristal. Tudo bem? 3 analogias disponíveis. Rafael, por que você começa explicando não a primeira que aparece, mas a segunda? Porque numa prova como a de instrumental, a gente tem que buscar sempre a resposta mais objetiva e mais clara possível. E além disso, também fica uma outra dica. Cuidado, para você entregar para o cara a quantidade de estruturas que ele pediu. De repente ele te pede um verso, você entrega 2 para ele. Se ele pedir um só, entrega 1. Não entrega, não, vou garantir. Isso também está sendo avaliado. Se você procurar o gabarito da UERJ, você vai ver lá escrito: o candidato deverá optar por uma dessas opções. E a banca, obviamente, lista todas disponíveis, mas pede que você, na hora, faça a escolha por uma única delas. Tudo bem? Beleza? Voltando para a questão, ele pede para você explicar. E aí é um outro papo. Achar a metáfora, a gente achou. Vamos tentar explicar o que ela está querendo significar? Volta para o texto. Este verso, apenas um arabesco em torno do elemento essencial, inatingível. Fogem nuvens de verão, passam aves, navios, ondas, e teu rosto é quase um espelho onde brinca o incerto movimento. Na verdade, ele está falando de verso e de realidade, de representação e da verdade. Essa analogia está sendo feita, na verdade, entre o que e o que? Entre a representação do real e o real propriamente dito. Quando ele, por exemplo, no texto, volta para lá, fala sobre a delicada modelagem de um cristal, ele está falando, na verdade, de uma construção que, por mais que diga respeito à realidade, tem seu quê de artificial, tem seu quê de representação. Tem um verbo que no português perdeu parte do significado que tinha originalmente e que eu acho que ilustra muito bem o que ele está tentando dizer. Quer ver qual é esse verbo? Esse verbo é o verbo representar. Esse ele tem a conotação originalmente de novo. Entretanto, com o passar do tempo, essa noção de novo se perde. Então, na verdade, a representação acaba não significando literalmente o que no início se sabia que era, né? Que é apresentar mais uma vez. A representação, se você parar para pensar, nada mais é do que isso. Existe algo e esse algo é simbolizado. E essa simbolização é a representação ou a apresentação, de novo, daquilo que já existia previamente.
Então, as metáforas encontradas, voltando para a explicação, existe uma analogia entre a representação da realidade e a realidade propriamente dita. Tudo bem? Fechado? Questões com metáfora também aparecem na prova de instrumental. Fique atento às figuras de linguagem. Não tanto as figuras de linguagem ligadas à parte de construção, chamadas figuras de sintaxe. Figuras de palavra e figuras de pensamento aparecem com mais frequência. Tudo bem? Tranquilo? Fechado? Vamos seguir? E a gente fecha a parte de instrumental com a sexta questão, que tem a ver com um textinho. Vamos lá. Seixas era homem honesto, mas ao atrito da secretaria e ao calor das salas, sua honestidade havia tomado essa têmpera flexível da cera que se molda às fantasias da vaidade e aos reclamos da ambição. Era incapaz de apropriar-se do alheio ou de praticar um abuso de confiança, mas professava a moral fácil e cômoda, tão cultivada atualmente em nossa sociedade. Segundo essa doutrina, tudo é permitido em matéria de amor, e o interesse próprio tem plena liberdade, desde que transija com a lei e evite o escândalo. Os conectores mais e desde que introduzem nos enunciados argumentos que restringem as declarações anteriores. Justifique essa afirmativa, explicitando o valor semântico desses conectores. Item fundamental para a prova de domingo. Valor semântico de conector. Existem 2 grupos de orações que você deveria dar uma olhada, não pela nomenclatura inteira, mas pelo último nome, a fim de entender o valor de significado comum a esses conectores. Estou falando das coordenadas, eu estou falando das adverbiais. Isso você pode fazer, tá? Em casa, até como forma mesmo de estudo, ver como é que você está. Monta uma tabela, e nessa tabela você coloca os valores semânticos e as conjunções que você vier a lembrar para cada um desses valores. Com isso, você consegue o quê? Se precaver quanto à possibilidade de cair ou o conector mais conhecido daquela semântica, ou algum que, de repente, em um determinado contexto, assuma um significado não tão comum. Tem alguns conectores perigosos. E eu vou deixar esses conectores contigo. Dá uma notada lá. A gente está falando, por exemplo, de um como, que pode ser causal, pode ser conformativo, pode ser comparativo. A gente está falando de um pois, que pode ser causal explicativo, apesar de essa diferença a banca não trabalhar tanto, mas o mesmo pois também pode assumir valor conclusivo. A gente tem um e esse E trabalha muito a noção da adição. Entretanto, ao lado da adição, você pode pensar na adversidade, na conclusão, tudo dependendo do contexto. Então, tem alguns conectores com uma capacidade semântica mais pluralizada. E essa pluralização da capacidade semântica é decisiva. Fica atento, porque se a banca quiser complicar a tua vida, provavelmente ela vai pegar esse conector, tirar da semântica original, ou seja, daquela semântica mais comum, e fazer com que apareça num outro contexto. E aí, o cara que decorou que o E, por exemplo, é sempre adição, vai chegar numa questão dessa, vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Fica atento para não cair na armadilha. Tá? Repito, valor semântico de conector é ponto fundamental. Volta para a questão. Ele está pedindo para a gente analisar 2 vezes o mesmo conector, em posições diferentes, e o desde que veio na sequência. Vamos dar uma olhada lá? Seixas era homem honesto, mas, ao atrito da secretaria, ao calor das salas, sua honestidade havia tomado essa têmpera flexível da cera que se molda às fantasias da vaidade e aos reclamos da ambição. Então, repara, definição antes do mais, homem honesto. Definição depois do mais. Se molda às fantasias da vaidade e aos reclamos da ambição. Então, o que esse mais está estabelecendo? Tá, Rafael, está estabelecendo uma posição. Mais do que isso. Eu, na verdade, estou dizendo que essa honestidade passa por um processo aí de relativização. Relativização na medida em que eu tenho uma honestidade prévia. Entretanto, diante de certas circunstâncias, essa mesma honestidade seria vista sob uma outra perspectiva. Tudo bem? Preste atenção. Se a banca quiser trabalhar o valor semântico, você pode começar a tua resposta falando a respeito. Adversidade, concessão, dependendo do conector que aparecer, lógico. Só que eu queria que você, dependendo da situação da questão, e me parece ser o caso, tentasse um pouco além nessa explicação. Mas, Rafael, tu falou agora há pouco para não explicar mais do que deve.
Agora você está dizendo para aprofundar? Sim, porque na verdade ele não está pedindo diretamente só para você falar que o mais é oposição. Está pedindo o papel do mais dentro desse contexto. Então, dentro desse contexto, o mais está o quê? Está opondo? Está opondo a honestidade à perda dela. E essa perda da honestidade nada mais é do que relativizá-la. Vale lembrar que esse assunto, relativização, apareceu numa prova da UERJ anterior. Então, algumas temáticas recorrentes também acho que vale a pena a gente ficar atento quanto à possibilidade de aparecer de novo. Tudo bem? Fechado? Falando do mais, do primeiro mais, vamos para o segundo. Era incapaz de apropriar-se do alheio ou de praticar um abuso de confiança, mas professava a moral fácil e cômoda, tão cultivada atualmente em nossa sociedade. De novo, uma relação de oposição e, de novo, uma relativização. Por quê? Porque, apesar de ser incapaz, ele acabava no discurso professando algo de que, na verdade, não era aquilo com que ele contava como padrão de comportamento. A moral fácil e cômoda. Então, são duas relativizações. Uma relativização de postura e uma relativização de discurso. Tudo bem? Uma coisa que é importante ressaltar. Se a banca pede a diferença entre dois fatores, e aí, no caso, não que tenha pedido a diferença, mas me parece uma situação análoga a essa, primeiro lugar, não tenta matar pela diferença, tenta matar pelo que existe em comum. Ah, são dois conectores. Tá, são dois conectores que expressam posição. Beleza. Mas além disso, está fazendo o quê? Está acrescentando o quê como informação? Fica atento a isso. Tá? Porque, de repente, começando nesse aspecto, no aspecto do igual, chegar ao diferente vai ficar muito mais fácil. Primeiro mais resolvido, segundo mais resolvido. Vamos para o desde quê? Deixa eu dar uma olhada nele lá. Tudo é permitido em matéria de amor. E o interesse próprio tem plena liberdade, desde que transija com a lei e evite o escândalo. E acho que está claro para você que esse desde que está estabelecendo um processo de condição. Relativizei no primeiro, postura. Relativizei no segundo, discurso. E no terceiro, condicionei. Tá? Valor semântico de conector, repito, não tem como, dá uma olhada nisso, porque a prova tem feito de forma bastante frequente com que apareçam questões a respeito desse assunto. Tudo bem? Não entrou na aula de hoje, mas em vídeos anteriores a gente falou sobre outros assuntos que a tua prova cobra com frequência. A intertextualidade é um deles. Métodos de raciocínio. Sim, método, tá? Porque as pessoas associam método à primeira fase. Entretanto, elas ignoram eventualmente a possibilidade de eu falar de uma falácia numa segunda fase, ou mesmo de fatores como indução e dedução. Você não está livre disso, não. Sugiro uma revisão nesse aspecto, tá? Além desses fatores, lembrando as figuras de linguagem, das quais a gente falou, obediência aos comandos. A prova de instrumental é uma prova que mede muito o quanto você obedece aos verbos que eles utilizam, o transcreva, o explicite, o justifique, como a gente conversou. Um conector bem aplicado numa resposta discursiva pode fazer toda a diferença. Tá? Se tiver que segmentar em duas frases a resposta, se tiver que fazer uma frase só, e aí fica a teu critério, não é esse formato que vai decidir. O que vai decidir é que apareçam os elementos pedidos por cada um desses verbos. É uma prova cujo recorte teórico não é muito grande, verdade, mas ele existe e a gente não pode ignorar isso. Não vai para essa prova achando que ela é só interpretativa, não vai para essa prova achando que isso só depende de uma perspectiva pessoal. Não, depende de técnica também. E é com essa técnica que eu espero que você vá. Sobre instrumental, a gente fecha e a gente parte agora para um mérito que com certeza a galera deve estar esperando para a gente comentar, principalmente a diferença em relação a tudo que você fez até aqui. E aí eu estou falando basicamente entre Enem e UERJ. Então vamos trocar o material. Agora a gente vai para redação. Em primeiro lugar, quando a gente analisa, sob o ponto de vista do conteúdo, uma redação como a do Enem, algumas preocupações vêm à tua mente. Você foi treinado para isso. A questão dos direitos humanos. Tá? Pensar em direito humano é pensar numa obrigação que o Enem te impõe. Entretanto, algumas pessoas, no caso da UERJ, se veem livres
já que não existiria essa necessidade, essa obrigação. Toma muito cuidado, porque isso pode fazer você fugir do bom senso. A minha recomendação é a de que você não tenha a mesma paranoia de direito humano que você tinha em relação ao Enem, mas que você consiga entregar para o cara, caso haja necessidade, dependendo das circunstâncias, propostas com bom senso. Até porque, se você radicalizar a tua abordagem, vai ser muito complicado para você sustentar isso depois, através dos argumentos que você venha escolher. Então, direito humano, não tão burocrata, mas um pouquinho mais de bom senso, tá? Para produzir essa redação. Além disso, a questão do transdisciplinar. Quando você pensa em transdisciplinar, pensando em Enem, você se vê na obrigação de trazer conteúdos de outras matérias para ilustrar a tua abordagem. Não existe essa obrigação em relação ao UERJ, mas se você encontrar algum fator em alguma outra disciplina que possa colaborar para a tua abordagem, por que não? Conta com ele. Quer ver um exemplo? História. A história traz consigo uma série de itens que podem colaborar para a elucidação, para o esclarecimento de determinado tema. Então, se você puder trazer essa teoria de uma outra disciplina para colaborar com a tua argumentação, não tem nenhum efeito colateral nisso, muito pelo contrário, acaba sendo sempre bem-vindo. Então, a questão da postura transdisciplinar, a questão dos direitos humanos acaba chamando muita atenção, ambas chamam muito a atenção. Agora, tem um terceiro fator, e esse terceiro fator, com o qual a gente tem que tomar muito cuidado também pensando em UERJ, é algo de que o Enem fala muito, inclusive a própria estrutura como um todo acaba se valendo disso, mas no caso da UERJ nem sempre acontece, que é a proposta de intervenção. Nem todo o tema UERJ te leva a problema. Por isso, nem todo o tema UERJ vai te conduzir a propor solução para alguma coisa. O que a gente pode notar com o passar do tempo, e isso você vai ver no slide comigo, é que a UERJ, principalmente nos últimos 3 anos, apareceu com temas de postura sim, não, a favor, contra, um polo ou outro, tá? E os verbos de comando de algumas dessas propostas colaboram para a gente confirmar essa perspectiva. Vamos dar uma olhada, em primeiro lugar, como é que funciona a prova de instrumental, que, repito, é parte integrante de uma mesma avaliação na qual entra a redação, tá? Deixa eu dar uma olhada lá. Se você pegar nos últimos anos a prova instrumental da UERJ, você vai ver a soma desses 4 itens aí. Primeiro, um texto em prosa. Segundo, um texto com formato de poema, versos, estrofes. Terceiro, uma linguagem híbrida, uma charge, uma história em quadrinho e um texto adicional de apoio. O recorte da prova, literalmente, é aqui, ó.